Gestão ambiental e sustentabilidade. Nós, na aula passada, fizemos uma introdução falando um pouquinho sobre o funcionamento, né, dessa disciplina, alguns pontos a tratar. E hoje nós vamos fazer uma introdução básica a esse conteúdo. Eu vou subir um capítulo de um livro para vocês poderem estar fazendo a leitura e de um artigo, né, para a gente poder ter uma noção, um conhecimento melhor sobre isso. Mas hoje é uma aula cronológica. Nós vamos entender mais um pouquinho da história. Então, a gente vai começar pensando em duas eras, né? Nós vivemos 4 eras hoje no nosso tempo, 4 períodos. Quais seriam esses 4 períodos? Nós temos a era da Terra, né, onde nós vivíamos de uma agricultura de subsistência, então nós plantávamos para nos alimentarmos e havia as trocas desses alimentos. Nós vivemos uma era da industrialização industriária, então saímos, né, do consumo da terra artesanal humana para a industrial, então teve um período de revolução ou evolução. Nós entramos numa era de conhecimento e hoje nós estamos numa era digital, né, tecnológica. E para nós falarmos sobre a gestão ambiental e sustentabilidade, não tem como nós não falarmos da transição da era, né, do período de terra, de manufatura artesanal, para essa industrial, manufatureira, industriária, em produção de larga escala. É nessa transição aí que nós podemos, né, compreender um pouquinho melhor sobre a questão ambiental, questão da sustentabilidade. A gestão ambiental, ela se dá aí, né, ao longo dos últimos 70, 80 anos, aproximadamente, 1970, 60, que é quando começa a existir aí algumas políticas de gestão ambiental. E essa temática, ela é trabalhada tanto na área de engenharia ambiental, né, um profissional específico dessa área, quanto na administração ou em cursos técnicos da área ambiental. Nós, quanto administradores, adquirimos esse conhecimento porque podemos, né, ser dono de um negócio aonde será necessário uma atenção, um cuidado. Você poderá desenvolver, né, montar um negócio aonde tem que olhar para a questão ambiental e para a questão da sustentabilidade. Eu creio e quero crer assim, né, que você é um empreendedor, é um empresário e irá construir um negócio para isso. Ou você pode ser gerente de uma organização e lá precisar ter ali, em algum momento, a atenção para essa questão. Professor, como assim eu, gerente, vou me preocupar com uma questão de gestão ambiental dentro das organizações? Ora, o gerente, ele é um dos que está no topo das pirâmides, né, da hierarquia de comando dentro das organizações. E abaixo de uma gerência, de uma supervisão, nós temos uma equipe multidisciplinar. Então, você tem ali várias, né, especialidades que vai exigir de você o conhecimento das tomadas de decisão e as responsabilidades, elas vão recair sobre você. Então, você aí, gerente de uma indústria, seja ela de qual segmento for, do setor do agronegócio, enfim, do setor de alimentos, do setor de utilidades, de vestuário, enfim, né, varejo, os setores têm as suas responsabilidades que estão sob o seu comando. Então, entender um pouquinho sobre gestão ambiental lhe dá aí a oportunidade de tomadas de decisões mais assertivas, de melhores tratativas dentro dessas equipes. Então, a gestão ambiental é importante dentro da administração para essa visão. Mas eu quero que você fique com a visão de você sendo proprietário do negócio, porque essa é uma das funções da administração, ela lhe prepara para isso, e você não vai ver outra formação que lhe dá essa capacidade de poder abrir seu próprio negócio.
Você pode ser empregado? Pode, mas você também pode ser dono do seu próprio negócio. E aí que está uma sacada muito bacana da administração. Se especializar em uma área ou mesmo com conhecimento já adquirido em graduação, empreender. Temos muitos alunos empreendedores ou mesmo gestores aí responsáveis por diversas organizações, até do setor financeiro. Então, a preocupação com a gestão ambiental, ela já se dava nessa era de terra. Né? Professor, como assim essa era de terra? Que era quando, né, nós éramos agricultores, vivíamos em colônias agrícolas produtivas, onde nós, de forma manual, artesanal, geríamos os nossos próprios alimentos. Então, a gente processava de forma muito manual, artesanal, os nossos sementes, os nossos plantios e as nossas colheitas. Quando o homem se propôs a viver, né, em uma sociedade mais organizada, começou a evolução tecnológica. Então, aí a gente tem um time dentro da administração que nós chamamos de revolução industrial, né? Que ela teve um boom ali por volta de 1600 e alguma coisa, próximo de 1700, com a máquina a vapor, depois a carvão, né? E, consequentemente, com o motor a combustão e depois a eletricidade, que gerou, né, a era da tecnologia, da digitalização que nós vivemos hoje. Nós já passamos pela era do conhecimento, nós não estamos mais nesse time. E isso leva, né, o homem a fazer a extração vegetal, né, de forma a gerar um impacto no seu meio. E a partir daí a gente começa, né, a fazer o uso indiscriminado dos recursos naturais que são necessários para qualquer processo organizacional, para qualquer processo de produção. Você, né, lá na disciplina de administração da produção, quando a gente estuda lá o modelo de transformação, os recursos de entrada, né, aqueles inputs, eles são recursos naturais, que envolvem a natureza, os vegetais, água, enfim, os minerais, tudo que é recurso de transformação, né? Tudo que é matéria-prima que de alguma forma pode ser beneficiada é um recurso que a indústria consome. Assim como vocês assistiram no vídeo. Quem assistiu o vídeo aqui, né, sobre a história das coisas, que faz uma crítica muito pesada sobre essa evolução, né, industrial, sobre como que a máquina manufatureira funciona. Ela, de forma indiscriminada, retira o recurso da natureza, manufatura, e aí, né, o resíduo, aquilo que sobra do consumo é ainda de forma indiscriminada jogado ao meio ambiente. Você assistiu o videozinho? Quem assistiu? Diz aí, fala para mim, Jailson, Thalita, vocês conseguiram assistir aquele videozinho lá? Vocês já tinham assistido? Quem poderia contribuir aí? Eu assisti só a última aula, o vídeo eu não foquei muito, não, professor. Mas o vídeo, que é as coisinhas mais sérias, mais importantes, não dá importância para aquilo que eu falo, não, dá importância para o material que eu subo. Alguém assistiu? Quem lá? Kelly assistiu? Vocês precisam assistir aquele vídeo, gente. Aquele vídeo, ele faz uma crítica pesada ao sistema manufatureiro, entendeu? A versão que eu coloquei para vocês é em inglês, mas tem versão em português, tá? É que, devido aos direitos autorais, eu publiquei o vídeo original. Então, se você colocar lá a História das Coisas na internet, você vai colocar, assiste aquele vídeo. É muito importante você assistir, porque ele mostra sobre, né, o mercado de consumo, essa extração indiscriminada e, né, o despejo dos rejeitos, né, daquilo que sobra dos insumos dos processos de produção, a gente chama também de insumos, né, os subprodutos, submatérias, de forma indiscriminada também é jogada no meio ambiente. Então,
Qual é, professora, o primeiro ponto que a gente precisa entender? A questão ambiental e a questão da sustentabilidade, né, ela já existia desde quando a era da Terra, que era quando nós vivíamos somente dela, de forma artesanal, já se preocupava-se, claro, de alguma forma com a questão da terra, com a questão do solo, com a questão da água, e de forma nômade, né, vivia-se buscando essas fontes. Esgotava ali, né, uma determinada fonte de, por exemplo, de alimento, se mudava para uma outra região, e assim sucessivamente. Ou se buscava preservar muito essas áreas a fim de que elas se perpetuassem, né, nas formas de alimentos que ela poderia dar. A partir dessa, né, transição evolutiva, tecnológica das populações rurais, né, para a questão, né, mais urbana, mais social, nós tivemos, né, essas organizações dentro da sociedade, principalmente industriária, que começaram a extrair de forma indiscriminada esses recursos naturais. E, consequentemente, a gente começou a ter aí, né, uma crescente extração indiscriminada dos recursos naturais que eram, né, tanto extraídos de forma abrupta que diminuíam, né, a quantidade desses produtos na natureza, quanto havia também um impacto naquele ecossistema de onde aquele material era extraído. E assim foi por décadas, né, por séculos, na verdade. Né, por mais de 300 anos a gente viveu uma revolução industrial aí, né, que de forma indiscriminada gerou isso aí. Então é muito importante você compreender isso. E aí as organizações, elas, né, industriárias foram se organizando, foram, né, construindo dentro, né, do seu modelo de produção em larga escala essa extração. Até que começou aí a haver, né, o consumo de fontes de energias não renováveis, por exemplo, o petróleo e o carvão, que são altamente, né, contaminantes do meio ambiente. Então, a gente tem essa percepção evolutiva, industrial, tecnológica, que contribuiu para, né, uma certa degradação, uma certa destruição. O que levantou aí em muitos, o interesse pelas questões ambientais. Então, começou a existir a nível de mundo muitos acidentes que geraram impactos ambientais, sociais e econômicos. Aqui a gente tem um tripé. Qual tripé, professor? A gestão ambiental hoje e a sustentabilidade tem um tripé. O tripé é a questão, né, social, a questão ambiental e a questão econômica. Aqui a gente tem o tripé da sustentabilidade. É importante o social, porque a sociedade, uma vez organizada, ela precisa hoje, né, do produto manufaturado. Então, dificilmente a gente teria hoje condições de viver com a extração somente da terra. Nós não conseguimos voltar para essa era, mas é necessário a manutenção social, ambiental. Então, eu vou subir, por exemplo, para vocês um conteúdo sobre a questão das metas de sustentabilidade, e tem várias temáticas. Então, eu vou fazer essa semana, vocês vão ter muito material que eu vou subir, sites para vocês poderem estar fazendo aí, né, leitura, verificando como que é a questão, as metas do milênio, por exemplo. Tem uns símbolozinhos aí que eles são muito conhecidos, não sei se alguns de vocês já conhecem esses símbolos, já viu alguma coisa nesse sentido, então a gente vai estudar um pouquinho sobre isso. E aí a gente vê, né, que muitos desses desastres que envolvem desde
questões que envolvem o mar, por exemplo, né? Desastres ambientais, lá começou com a destruição de corais. Quem aqui já viu, né? Rios que acabaram dentro da sua cidade. Eu não sei se todos vocês estão aqui são de Diamantina ou tem alguém fora daqui? Jailson, Thalita, todos são daqui? Andressa também? Nobres, professor. Nobres. Então, olha aí, Nobres é um Eu lugar... sou daqui mesmo. Nobres é um lugar fantástico para a gente falar. Você é nascido aí, você já viu aí algum rio, alguma cachoeira, algum córrego que acabou? Ou por ser uma cidade turística, há um cuidado, há ali, né, uma forma de controlar o acesso, porque onde o homem toca a mão, ele infelizmente, né, de forma organizada, destrói. Um dos pontos mais bonitos aqui da cidade, que é referência até mundial, professor, é a Lagoa Azul. A Lagoa Azul, acho que ninguém não estão ouvindo falar porque ela está interditada. Por causa dos... como é que eu posso dizer? Que o povo ia e começou a destruir. Aí, se for pesquisar, tá interditado, ninguém vem. Mas, assim, tudo que tem de cachoeira, de negócio, assim, o pessoal vai, começa a desmatar, desmata mata ciliar, já começa a degradar e já começa, assim, os rios que antigamente era top, era bonito, hoje em dia estão acabando. Não é? Olha só, que coisa, né? E isso, né, gerou um impacto e gerou muitos acidentes. A gente tem informações, por exemplo, aqui no Brasil, a gente teve um acidente com o Césio 147, já ouvido falar? Lá que foi em Goiânia, que algumas pessoas perderam, teve uma pessoa que perdeu a vida e outras ficaram extremamente contaminadas. O acidente de Mariana, o acidente lá no Brumadinho, nós tivemos acidentes americanos aí, né, ou no exterior, fora do Brasil, como Chernobyl, que são acidentes ambientais assim de impactos absurdos, que envolve o social, aí entra o tripé de novo, que envolve o social, que envolve o ambiental e que envolve o econômico. O impacto desse, né, ele nunca é só para um lado. Olha só, quem tem acompanhado o que aconteceu em Mariana, não sei se vocês têm acompanhado, olha, né, o desastre ambiental que aquilo causou, o impacto econômico que aquilo causa, né, o impacto para a comunidade que está inserida ali. Então, muitos desastres, muitos acidentes, e eu acho que é importante você entender o conceito de acidente para a gente falar da questão ambiental, porque assim, é um desastre ambiental, porque o ecossistema, né, ambiental, fauna e flora, infelizmente, ele é explorado pelo homem devido, né, a essa evolução social e industrial. Então, ele é um ator aí que só está sendo explorado. O acidente, é muito importante você entender o conceito de acidente. Acidente é um fator humano, é um comportamento humano que gera um acidente. Entenda só, olha para o acidente e verifica se o que aconteceu houve a mão humana, não tem como você tratar aquilo como uma fatalidade, como um desastre. Por exemplo, o que aconteceu em Mariana, quando houve o rompimento lá, né, das barragens, já havia sinais que já vinham sendo demonstrados, né, há tempos. Então, aquilo ali é um ato criminoso humano, porque havia alguém que sabia que aquilo podia acontecer em algum momento. A construção daquilo, em algum momento, né, foi ali comprometida pela mão do homem. Então a gente tem que tomar muito cuidado para não dizer que foi, né, um desastre ambiental. É um desastre ambiental para o ecossistema, mas a gente precisa entender que só aconteceu porque o homem entrou dentro daquele ecossistema e de forma negligente, de forma, né, imprudente, gerou aquela situação para o ecossistema.
isso é uma responsabilidade civil e criminal. Por isso, né, que hoje já existem leis que criminalizam e tem multas pesadíssimas para as empresas que, de alguma forma, gerem riscos. Na verdade, assim, toda organização, toda indústria gera riscos ao meio ambiente. Todas. O que vai mudar é o impacto disso, se ele é nível 1, nível 2, nível 3, nível 4, nível 5, se ele é, né, de baixo, médio ou alto impacto para o ecossistema num todo. Mas, diante dessas extrações desses recursos, né, não renováveis, hoje nós já temos energias limpas, né? Nós já temos a energia solar, tem a energia eólica, mas ainda somos muito dependentes dessas fontes de energias não renováveis que são altamente contaminantes ao meio. E isso gerou, né, muitos desastres ambientais, acidentes industriais causados pelo homem, né, pela organização industrial do homem, que fez com que o mundo começasse a colocar a mão na cabeça. E pera lá, tem alguma coisa acontecendo, nós precisamos tomar algumas medidas para com que isso deixe de acontecer. Então, aí os países de primeiro mundo, como Estados Unidos, China, Japão, e que, por incrível que pareça, são os países, né, que mais geram resíduos, né, contaminantes para o meio ambiente. São os países de primeiro mundo, por exemplo, a China. Hoje é comum a gente usar máscara, não é? Mas a China, há anos, vem utilizando máscara devido à poluição ambiental que ela gera dentro, né, da própria sociedade urbana. Quantas vezes você já viu isso, né? A China é extremamente populosa, ou o Japão, e aquelas indústrias lá geram uma certa contaminação do ar, e as pessoas ali já usavam máscara. A China faz isso há décadas. Agora, com a pandemia, para nós é comum, mas por uma China, não, por um Japão, não. Né? Por incrível que pareça, esses países hoje também são os países que mais buscam, por exemplo, as certificações e os selos de qualidade. Por exemplo, o país o 14001, que é um selo para com que essas indústrias gerem exportações da sua produção, é ela hoje uma das que mais consome esse selo. Né? Todo mundo hoje consome esses selos de certificações. Provavelmente você já deve ter ouvido falar da ISO 14000, que é uma certificação, é uma normativa, é uma regulamentação hoje a nível, né, de mundo, que certifica a empresa no cumprimento de requisitos que a tornam habilitada e que dão a ela ali uma certificação. Olha, ela cumpre quesito A, B, C e D. Ela tem um planejamento que envolve, já te dou a palavra, Jailson, a avaliação dos riscos e dos impactos que ela possui. Diga aí, garoto. Eu trabalho na carteira, eu sou assistente da carteira agro do setor aqui de Nobres. Você trabalha no Sicredi? Aham. Aí nos custeios, nos investimentos, eles cobram CAR e APF. O senhor conhece? Eu vou falar não sobre esses dois, mas eu vou falar sobre a APP e a RL. Mas fala para nós aí, diga aí. Não, na verdade eu queria aprender um pouquinho mais sobre a CAR. Tá, eu vou trazer ela na próxima aula, tá? Fechou, então. Na próxima aula. Vou até deixar a anotação aqui, porque não é tema da nossa aula hoje, porque senão a gente foge muito. Mas eu vou falar de duas aqui, porque a gente vai falar sobre o Código Florestal. Beleza. Tá? Qual que é as duas que você tem? A CAR e a outra é? APF. APF, tá. APF. Uhum. Beleza. Então, tá, mas a APP você já ouviu falar? Ainda não, que lá o requisito é só a CAR e a APF mesmo. São similares, tá? Mas a gente vai falar sobre elas também aqui.
Então, essa organização industrial, essa evolução, né, tecnológica, ela tem, né, um certo ponto positivo, não é verdade? Nós vivemos hoje, né, da forma que nós vivemos, nós estamos numa era digital hoje, devido a essa evolução tecnológica. De certa forma, isso é bom, olha só, eu estou aqui, né, a gente está numa aula, e eu estou em casa, você está na sua, e estamos fazendo uso dessa tecnologia, mas essas empresas, né, de tecnologia que geram um impacto ao meio ambiente, e algumas delas geraram, né, grandes desastres para o meio ambiente, acidentes causados pela mão do homem. E isso gerou aí no mundo discussões, então começaram a haver conferências, né, começou em Estocolmo, a conferência que fala sobre a questão ambiental, e isso veio para o Brasil. Já ouviu falar da Rio Mais 21, Brasil 21, da conferência aqui no Brasil, que trata sobre a questão ambiental? E muitas outras conferências e, né, exigências dos países de primeiro mundo foram sendo estabelecidas ao longo desse tempo para com que pudesse dar uma freada exatamente nesses impactos. Como eu estava falando, toda empresa, todo processo produtivo tem os seus riscos. Então, a grande maioria dessas leis, né, que gera hoje essa exigência, essa obrigatoriedade no cumprimento de alguns passos, de algumas etapas, é porque toda empresa tem um risco dentro do seu ecossistema. E aí, é claro, né, tudo depende dos nichos de produção. Então, se a gente for para a agricultura, a gente tem, né, por exemplo, essas discussões todas criaram políticas. O Brasil tem um código florestal, tem um código ambiental, tem uma lei ambiental. E é aqui que entra, Jairus, por exemplo, as áreas de APP e RL, que o APP é a área de preservação permanente e as reservas legais. Então, por exemplo, o setor agrícola, hoje, ele precisa obrigatoriamente ter uma área de reserva legal. Ele precisa obrigatoriamente ter uma área de preservação permanente. É claro que existem aí, né, manobras sobre a área de preservação permanente. Todo o conjunto organizacional hoje ele precisa gerar isso. É por isso que nós tivemos os créditos de carbono. Houve aí, agora deu uma diminuída, mas você já deve ter passado por esse período onde se falava muito em crédito de carbono. Eu trabalhei na Seara, né, alguns anos atrás, e a Seara tinha aqui uns biodigestores que faziam a conversão, né, do metano em crédito de carbono, em gases mais leves, né, para a atmosfera. Esse processo todo gerou essas leis que eu acabei de dizer, e que é uma das leis que eu vou subir, que a gente vai estudar, que é a lei, deixa eu lembrar o número dela, 6.698, se eu não me engano. Deixa eu pegar aqui de cabeça, eu não me lembro a lei, não. Um ponto para quem lembrar a lei de cabeça aí. 6.938, de 81 essa lei, tá? E de lá para cá, é claro, ela passou por reestruturações, então nós temos um código florestal que nós vamos estudar um pouquinho mais sobre ele, mais adiante, para a gente entender como que essas questões ambientais foram se tornando regras, cumprimento. Hoje, toda empresa do primeiro setor, né, que é a indústria produtiva, manufatureira, tem que cumprir com quesitos ambientais. Empresas de grande porte, elas têm um departamento, tem um setor específico que exige hoje, dependendo do porte da empresa, já ouviu falar do CNAE? CNAE é o Código Nacional de Atividade Econômica. Toda empresa tem uma. Empresa de grande porte,
ela segue hoje, né, uma parametrização de exigências de profissionais da área ambiental, da área da saúde, da área da segurança, enfim. Empresas de grande porte hoje têm que ter um engenheiro ambiental, por exemplo, JBS, ali a União Avícola, BRF, Votorantim, empresas de grande porte, Itamaraty, que é a usina de álcool. Essas empresas de grande porte hoje têm um responsável ambiental, né? Dependendo se for de médio porte ou um técnico ambiental. Para o setor agrícola, normalmente também é a mesma coisa. E as de grande porte tem que ter um engenheiro ambiental que responde ali desde o tratamento de efluentes, né, quanto ao tratamento das águas, que são a ETA, né, a captação dessa água. Então a gente vive hoje um momento de endurecimento dessas leis ambientais. E nós hoje, né, quanto gestores, quanto profissionais da administração que está estudando sobre as questões ambientais, isso abre a nossa visão sistêmica ainda mais, que existem leis, que existem hoje certificações que, né, são exigidas, por exemplo, para produção e comercialização de exportação. Existem, por exemplo, hoje, se você pegar essas empresas que eu disse aí, a grande maioria delas hoje tem a ISO 14000 como certificação. Sim. Por quê? Porque os mercados externos de exportação exigem que elas possuem. E o Brasil hoje, né, é foco. Você vê aí, né, essa guerra aí, aquela Greta, não sei das quantas lá, que fala sobre a questão ambiental aí, que o Brasil, ela virou aí né, uma ativista ambiental, e o Brasil é o foco, né, dos Estados Unidos, da Europa, da Ásia, com a questão ambiental, o cuidado com a Amazônia, com a nossa Mata Atlântica, enfim, com a nossa fauna e flora. E realmente, nós temos uma lei muito rígida, que é muito melhor do que as que existem nesses países. Nós temos um controle que é óbvio, nós estamos num processo de melhorar, né, essa fiscalização. Então, nós temos os órgãos fiscalizadores, tem o IBAMA, tem o CONAMA, e a gente vai ficar falando sobre eles ao longo dessas aulas. E isso traz uma certa segurança, uma certa garantia para o mercado. Mas, assim, resolve o problema, professor? Não resolve. Eu assisti um videozinho esses dias e eu vou pegar esse vídeo e eu vou subir para vocês. Por exemplo, nós estamos aqui em Diamantino e Diamantino tem, por exemplo, uma das nascentes do Rio Paraguai, e que aqui é chamada de Sete Lagoas. Gente, é triste ver a situação, né? Imagina, uma das nascentes do rio está acabando. Eu vou subir esse vídeo para vocês, vou ver se eu acho ele aqui, vou baixar, né? Eu vou fazer essa postagem e vou colocar para vocês. Mesmo com todas, né, as leis normativas de exigências das APPs, que são as áreas de preservação permanente, que, né, o setor rural, agrícola, precisa ter uma área. Por exemplo, o Jailton falou sobre uma coisa muito importante, são as matas ciliares. Há, né, uma necessidade de distância mínima, por exemplo, para o setor agrícola plantar de um determinado rio, córrego, mas não se respeita, claro, né? Também falta fiscalização, talvez, né, o desmantelamento aí dos órgãos fiscalizadores nesse sentido podem contribuir para com isso. Mas nós temos uma lei muito bacana, assim, sabe? De uma exigência muito legal para o cumprimento, né, da questão da gestão ambiental. Toda empresa hoje gera risco e esse risco gera um impacto. As leis obrigam hoje que essas empresas tenham um plano de contingência caso venha acontecer algum desastre ambiental, que é um acidente causado pela mão do homem, né? Então,